Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Se você puder, abra comigo. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo? Amei a reciprocidade. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Agora, vamos lá. Eles estavam orando e cantando a Deus. E os outros presos escutavam. Então, vamos de novo. O que eles estavam fazendo? O detalhe é, eles estavam fazendo alto. Tão alto que os outros presos escutavam. Irmão, alguém aqui já foi preso? Só para nós saber. Não sei você, mas eu vi uma série de presos esses dias aí. E de noite ninguém fala na prisão não, irmão. Alguém falou, oi, alguém gritou lá do outro lado, cala a boca. Imagina, irmão. Imagina, se dentro da igreja qualquer coisa que sai do controle já dá um monte de griteiro. E imagina na prisão. Imagina no lugar inóspito. Imagina no lugar de sacrifício, de pagar o preço. Do nada, alguém está cantando e orando. E a prisão toda está ouvindo. Amém? Mas eu quero que você saiba que mais algum lugar estava ouvindo o que estava acontecendo dentro da prisão. O céu. O céu estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo. A prisão inteira estava ouvindo, mas o céu inteiro estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão. Aleluia. Então aconteceu algo. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Irmão, isso aqui para mim é extraordinário. Primeiro porque quando começa a história, veja, só vai preso quem cometeu um crime. É a base de uma lógica, correto? Você não é preso inocente, pelo menos é assim que a gente espera que a banda toque. É nessa justiça que a gente crer, ou é essa justiça que a gente espera. Só que no texto, a Bíblia diz que eles não são presos por conta de um crime. Eles são presos porque eles expulsaram um espírito maligno de uma mulher. Sabe qual é a loucura? Imagina o seguinte. Paulo e Silas são 2 homens de Deus. São homens cheios do Espírito Santo. Estão cumprindo o seu ministério, estão vivendo o seu chamado. E eles entram numa cidade, e nesse lugar há uma mulher que adivinha. E alguns homens lucravam com esse espírito maligno que estava sobre essa mulher. Então eles, usados por Deus, chamam essa mulher e expulsam o espírito maligno que estava sobre ela. Logo, esses homens de alta influência e que tinham lucro com o espírito maligno que estava sobre aquela mulher, encarceram Paulo e Silas. Só que não é só isso que acontece. A Bíblia diz que antes de serem encarcerados, eles são levados a público, são humilhados, são açoitados, são feridos e são algemados de uma forma cruel, colocados no tronco, no fundo de uma cela. Então agora eu quero que você entenda que nada de lógico está sendo respeitado nesse momento. A justiça não está sendo respeitada, os padrões básicos de tratamento não estão sendo respeitados, e eles estão sofrendo por amar a Deus e não ter desobedecido o comando de Deus que era para expulsar aquele espírito maligno. Agora, perceba,
que se você for minimamente, e eu não estou falando de nada exagerado, mas minimamente crítico, você não concorda com isso. Porque nosso senso de justiça nos faz acreditar que somos tão bons que a gente só merece o melhor dessa terra, que a gente é a última Coca-Cola do deserto, e que nada pode dar errado na nossa vida, que nada pode fugir do controle, que nada pode ficar difícil. Agora, quando eu olho para esses homens sendo presos, açoitados, humilhados, automaticamente me colocando no lugar deles, eu já sei o que nós, ou o que eu, falando por mim, sentiria a respeito de Deus. Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, Deus não ama mais a minha pessoa, o meu chamado foi abandonado. Por quê? Porque o dia difícil tem o poder de entorpecer os nossos olhos e de nos fazer esquecer de tudo que Deus é. O que esses homens ensinam é que, nesse contexto que eles estão, tudo foi ferido, menos uma coisa. Tudo foi machucado, menos uma coisa. E a pergunta é, o que não foi ferido? É fácil. O corpo, a carne está ferida. Foram açoitados, foram chicoteados. A alma, as emoções foram feridas, foram humilhados na frente de todos, foram envergonhados na frente de todos. Mas uma coisa está intacta. Uma coisa está intacta. Diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu, diga a fé. E a fé, ela reside no Espírito, e ela não depende de provas, ela é inabalável. Um espírito forte não nos deixa esquecer daquilo que não podemos esquecer. Um espírito forte nos leva para o devido lugar no dia da tempestade. E um espírito forte não tira Deus do trono no dia que as coisas estão dando errado para nós. E aqui começa o B.O. Porque a Bíblia diz que quando é meia-noite, eles começam a orar e a cantar. A cena é essa. Estão todos feridos, flagelados, sangrando provavelmente. A cena que para mim é muito forte imaginar é Paulo olhando para Silas e dizendo: o que nos restou? Ô Paulo, o que a gente vai fazer, Paulo? Aí ele diz: olha, Silas, você eu não sei, mas eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Eu vou adorar o nome dele. Aleluia. Eu sei, desculpa, lindo. Eu sei o que você está pensando, isso é utopia. Não é possível viver. Porque quando a gente está ferido, a única coisa que a gente não quer é adorar o nome de Jesus. A gente não quer, de fato. E essa é a parada. Só vive o sobrenatural quem tem atitudes ousadas no dia mau. Agora, escute, Paulo e Silas não estão fazendo isso porque querem ser soltos. Não estão fazendo isso porque querem um terremoto. Não estão fazendo isso porque querem ser livres. É óbvio que eles querem, mas não estão fazendo estão fazendo porque são o que eles estão fazendo. 3 pessoas entenderam, eu vou melhorar. Quem adora porque quer, não adora porque crê. Adora porque precisa, está negociando. Quem ora porque sempre precisa de alguma coisa, não ora para alimentar a sua fé, mas para atender os seus próprios interesses. E o problema de uma fé imatura é que ela só se move por resultado. E a fé de quem conheceu a Cristo de verdade não se move pelo resultado do que Ele vai fazer, mas por tudo aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Agora, eles não querem ser presos. Então a Bíblia diz que eles começam a cantar. E eu quero que você entenda isso. O segredo não é aonde você está.
O segredo não é a estação da vida que você se encontra. O segredo não é a dor que você está passando. O segredo não é o lugar que você se encontra agora, enquanto ouve essa palavra. O segredo é quem está com você no lugar que você está. O segredo é quem tem o poder para tirar você do lugar que você está. O segredo é quem não te abandona em lugar nenhum da vida. Ele está sempre com você. Então, se o segredo é Ele, não é a estação, eu me desvencilio da estação para orar por aquilo que Ele é, para chamar por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas deve estar doendo, mas não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez. E é nesse lugar de ambiente de adoração e de manifestação da glória de Deus que o milagre maior acontece. Sabe qual é o maior milagre que pode acontecer? É aquele que você não orou, mas aconteceu pelo resultado do seu louvor e adoração a Jesus. Não existe no texto Paulo e Silas dizendo: Deus, manda um terremoto. Deus, manda a nossa liberdade, a nossa carta de alforria. Não. Só tem 2 homens amarrados pé e mão no tronco, orando e adorando ao nome de Jesus. Não importa o que acontece, não importa a circunstância, não importa o tamanho da tempestade ou o nível de provação que você está vivendo, nada pode mudar aqui dentro. Deus precisa continuar sendo centro. Deus precisa continuar no mesmo lugar, sendo amado, sendo adorado, sendo buscado, porque não é sobre as circunstâncias, é sobre aquilo que Ele é. E quando você o busca pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode fazer se torna a graça daquilo que você vive, porque o poder dEle se manifesta no meio do louvor, a glória dEle se manifesta, a presença dEle se manifesta num ambiente de intimidade. Então tem coisas que você não precisa pedir, é só não esquecer de tudo aquilo que Ele já fez por você, é só você não esquecer de todo o amor que Ele tem e continuar clamando, continuar orando, continuar chorando, continuar cantando, até que de repente as portas se abram, a cadeia se estremece e você não vai sair correndo pelas portas. Você ainda tem uma missão a cumprir, e isso que vai ficando só pior no texto, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas não saem correndo. Aonde eles vão? No carcereiro. Ah não, irmão, vocês não tem, não pode. Irmão, você já assistiu aquela série que os homens ficam para fugir a série toda? Que tatua no corpo? A prisão? 3 irmãos falaram o nome aí, amém. Não vou fazer propaganda não. Vocês já viram? Irmão, você imagina, a cela abre, ninguém fica na cela não, irmão. Todo mundo corre. Paulo e Silas paradinho, de boa. A Bíblia diz que o carcereiro grita pela vida dele, e Paulo e Silas diz: nós estamos aqui ainda. Fala pro irmão que está aí do teu lado: eu estou aqui ainda. Eu estou aqui ainda, nada mudou. Ele é o centro da minha vida. A circunstância não tem o poder de mudar a minha fé. A circunstância não tem o poder de apagar o que Ele fez por mim. Nada mudou, eu ainda estou aqui. É óbvio que eu quero ser livre, mas eu ainda estou aqui. O carcereiro veio, e a Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua família, por conta do testemunho de Paulo e Silas, foram salvos. Aí Paulo e Silas pegam ele pela mão, levam ele para fora da cadeia. O que prendeu e manteve trancado não foi o mesmo que abriu a cela, mas quando a cela se abriu, entendeu que aquilo não era coisa de homem, mas que o Deus de Paulo e de Silas era verdadeiro. E se Ele tem poder para fazer isso, Ele vai mudar a vida do carcereiro também. Ele vai transformar a vida do carcereiro também. E agora, eu confesso para você que isso tudo é tão maravilhoso, mas ele precisa de uma dose de fé tão genuína para se perfazer na prática, que é só Deus para colocar isso dentro de nós. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de uma mulher que teve o filho brutalmente assassinado. Imagina você perder um filho
de maneira brutal, terrível, cruel. E essa mulher, ela vai até a audiência e ela está de frente com aquele que tirou a vida do filho dela. E ela tinha todo o direito de ofender, ela tinha todo o direito de acabar com aquele rapaz. E ela disse: eu fui perdoada por Deus, eu fui amada pelo Senhor. O que você fez me custou muito, me doeu demais, mas eu vim aqui para te dizer que você está perdoado também. Você não vai carregar nenhum peso da minha parte, você está perdoado. Sabe o que é um negócio lindo? Os dias de provação, os dias de maior dor da nossa vida se tornam a maior pregação da nossa história, porque aquilo que a gente suporta se torna testemunho, e o testemunho que entra dentro de nós se torna a pregação que alguém um dia vai precisar a partir de nós. Quando eu olho para Paulo e Silas, eu quero entender junto comigo, junto com você, que não é fácil, mas é o que a gente precisa. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa se as notícias são pesadas demais, não importa se a dor é grande, não importa que talvez não pareça ter um horizonte claro, nós vamos continuar amando a Jesus. A nossa fé não será manchada, a imagem de Deus não será borrada dentro do nosso coração, mas nós continuaremos chamando por Ele, clamando por Ele, orando a Ele, adorando Ele, até que um dia tudo aquilo que nos causou dor seja eliminado da história e só sobre um testemunho genuíno. Mas só acontece para aqueles que perseveram. O ponto é esse. A maioria de nós, às vezes, estávamos perto de viver o maior milagre da nossa vida, mas porque começamos a olhar mais para a circunstância do que para aquele que tem o poder de mudar a nossa história, de repente fomos sucumbidos pela dor e paramos de crer. E quando paramos de crer, então o milagre para de vir na nossa direção. Mas eu quero declarar hoje, no nome de Jesus, sobre este lugar, sobre você que está assistindo, essa palavra que a esperança que há em Cristo há de renovar o teu coração e a sua fé, e nada vai roubar aquilo que Deus é do teu coração. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça improvável, mesmo que doa, nós vamos continuar crendo nele, chamando por ele. Amém. Olha, isso era pra gente agora tá dando mortal para trás. Mas sabe por que a gente não tá? Porque para poder falar o final, tem que viver o que Paulo e Silas viveu. E ninguém quer. A gente só vai saber o dia que estiver acontecendo. Talvez agora você está ouvindo essa mensagem e está tudo bem, mas um dia você vai precisar lembrar disso, porque isso é a vida. Se estão dizendo para você que é tudo perfeito, estão mentindo para você. Tem dia que dá tudo errado, tem dia que a vida dói demais, tem vida que o calo aperta, tem dia que a lágrima corre, tem dia que a gente perde o controle de tudo, tem dia que a gente não consegue entender mais o que está fazendo e por que está onde está. E é nesse dia que a nossa memória não pode ser abalada. É nesse dia que nós não podemos esquecer de nada de que Jesus já fez, de todo o amor derramado sobre nós, de todos os milagres que a gente viveu, porque é nesse dia que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o único que nos dá esperança no dia do caos tem nome, e o nome dele é Jesus. Então, Paulo e Silas, eles oram, eles cantam. A Bíblia diz que a prisão, ela estremece, as portas se abrem, e antes de eles irem embora, eles ainda ganharam vidas para Jesus ali dentro. Tem coisa que a gente vai demorar muito tempo para entender de fato, sabe? Tem coisas e algumas experiências que a gente só vai ter no dia que tudo sair do nosso controle.
E eu não quero que ninguém viva isso, mas essa mensagem é talvez para quem esteja vivendo isso. É o dia que você não quer mais crer em nada. É o dia que você está tão machucado que você não quer mais ver nada de Jesus, sabe? Se você olhar na internet, você vai ver que tem tanta gente ferida com Deus, com a igreja, que eles não querem ver nada. Eles estão desejando tudo que é o contrário de tudo aquilo que é sobre Jesus, sabe? Então alguém fala, a pessoa se ofende. Você já falou de Jesus para alguém que ficou bravo com você? Existem países no mundo que já viveram esse esfriamento na fé e o resultado é terrível. Colocaram Jesus contra a parede para viver resultados e não conseguiram. Então esqueceram de quem Deus é e de tudo que Ele já fez. Mas a minha palavra para você aqui hoje é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento, ainda que não haja fruto, ainda que não há provas convictas de que Ele está fazendo alguma coisa por nós agora, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, nós não vamos parar. Nós não vamos parar de clamar pelo nome dEle. Nós não vamos parar de declarar para todo mundo ouvir: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Nós não vamos parar, mesmo que doa, mesmo que incomode, nós vamos prevalecer crendo, clamando, adorando, até que um dia Deus não faça aquilo que a gente quer, mas faça tudo aquilo que a gente precisa. Jesus, nós te louvamos, Pai. Não importa a tempestade, não importa a circunstância, não importa o tamanho da prova, o Senhor ainda é o centro da nossa adoração. A nossa fé, ela não será imatura a ponto de se tornarmos escravos dos resultados visíveis do teu agir, porque só o fato de estarmos vivos já é uma prova do teu amor. Só o fato de ouvirmos a tua voz e a tua palavra já é uma prova sobrenatural que o Senhor nos ama de maneira extraordinária. Portanto, Jesus, nós não te amamos pelo que o Senhor tem para nos dar, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus.